episódio de hoje nós temos aqui uma roda de conversas apresentada e mediada pelas mestrandas, a professora Rita de Cássia e a aluna Dani Frazão. As nossas convidadas são a representante da ASEMUN, Associação Cultural das Mulheres Negras em Passo Fundo, também mestra em educação, orientadora educacional em escolas da rede pública, a professora Francisca da Silva Bueno, a nossa Chica Bueno. Também a vereadora Marina Bernardes, da Câmara Municipal de Passo Fundo, que vai então responder as nossas questões a respeito da obra A Indiferença no Direito, de André Leonardo Copete Santos e Douglas César Lucas. Então nós vamos fazer esse trabalho como uma forma de democratização desse conhecimento, a fim de ser utilizado, né, e explorado para que haja então uma democratização desse conhecimento nas escolas, nas nossas turmas de mestrado, de maneira que todos então aprendam, né, e conheçam a opinião, uma outra opinião, uma outra forma de entender o que essa obra quer dizer. Então nós vamos começar com a questão da diferença. O capítulo 2 vai tratar da diferença como acontecimento social e, nesse sentido, nós vamos então questionar as nossas convidadas, né, a respeito de como que o reconhecimento dessa complexidade, dessa diferença, né, na nossa sociedade, de que maneira isso ele ocorreu, uma vez que antigamente a ideia que se tinha era de que todo mundo era igual, né? Não havia diferenciação. Lá nos tempos do iluminismo, né, se tinha uma ideia de que era imutável, não havia como mudar os seres humanos. Nós éramos humanos, nós éramos imutáveis, nós éramos sempre assim, não havia dinamismo, né? Não havia o que mudar, para onde ir, né? Era algo engessado. E hoje nós sabemos que não é mais assim. Então, a primeira pergunta seria como que o conceito, né, dessa diferença, como esse acontecimento social, desafia essa ideia tradicional da igualdade social no direito. E quais seriam, então, essas implicações práticas dessa compreensão, né, para a garantia dos nossos direitos. Então, eu vou fazer essa pergunta para a professora Chica e aí também para nossa vereadora, e aí a gente aguarda, quero muito ouvir vocês, o que vocês nos dizem a respeito disso. Posso começar? Pode começar. Então, eu sou a Chica Bueno, eu sou Francisca, né? E eu quero destacar que, além de professora, eu sou uma militante do movimento negro, desde sempre. Então, eu sou aquela pessoa que respira 24 horas essas diferenças. Eu sou professora há mais de 50 anos, né? Embora eu pareça muito jovem. Eu comecei muito jovem, né? Mas eu passei pela escola pública, foi a minha primeira experiência, né, de sociedade e de sociedade discriminatória. Nós aprendemos, e até pouco tempo, hoje a gente ainda vê e ouve esse chavão, né? Somos todos iguais. E existem pessoas até que são contrárias, que acham que não existe racismo, que não existe preconceitos, né? E aí, quando a gente fala em preconceitos, eu quero incluir não apenas o preconceito com relação à raça, cor. Eu quero incluir todos os preconceitos, né? Porque a nossa sociedade ela é cheia de vivência de preconceitos, né? Todas nós aqui somos 4 mulheres de diferentes idades, diferentes locais de sociedade, viemos de diferentes famílias. Então, como é que a gente vai dizer que nós somos todas iguais, né? Então, eu me incomoda bastante quando eu escuto essa... E a gente escuta, não é, meninas? Ainda, né? Por que essa luta antirracista? Por que essa luta feminista? Se a gente é todo mundo igual? E aí eu devolvo sempre a pergunta. Será que nós somos todos iguais? Será que somos?
Nós somos iguais se a gente for tratar de humanidade. Deveríamos, pelo menos, ser todos iguais. Agora, se a gente for tratar no dia a dia, nós não somos tratados iguais, né? E se a gente pega o foco do direito, eu não tenho formação na área do direito, né? Mas eu tenho a vivência lá da escola, né? Mais de 50 anos dentro de escola pública. Hoje, desde 2013, numa escola de periferia, né? E cada dia que você chega na escola, cada estudante que você recebe lá na minha sala, por exemplo, eles não são iguais. Hoje de manhã eu tratava 2 meninas que são gêmeas e elas são exatamente diferentes uma da outra. Como é que lá na sociedade eu vou querer que a gente seja tratada igual? Bom, quando se fala nisso, também surge para mim um outro diferencial, né? Não somos iguais, somos diferentes. Tá? Então ela está dizendo que é para tratar diferente. Então eu vou continuar tratando mulher negra, mulher preta com diferença, mulher branca com diferença. Não é isso que eu estou falando. É com diferenças, mas com facilidade de acesso, né? Então, assim, eu vou pegar um exemplo básico, né? Que ontem a gente estava numa roda de conversa com relação à saúde. Nós temos um sistema único de saúde, o SUS, que é o melhor sistema que existe, né? Alguém já questionou nesse chavão de somos todos iguais, como uma mulher preta lá da periferia é acolhida lá na unidade básica que ela vai? Com certeza, se nós fôssemos, nós duas, você é uma mulher branca, eu uma mulher preta, chegarmos na unidade, nós seremos tratadas com diferença pelo atendente que está ali. Será que esse atendente é uma pessoa má? Não é uma pessoa má. Esse atendente é resultado de uma sociedade que nos discrimina. Eu só citei a cor, né? A questão de raça, cor. Mas se a gente for mais à frente, né? A idade faz diferença, a sexualidade faz diferença, né? Então, esses corpos que são diferentes, né? E o corpo da mulher negra historicamente foi usado e abusado, né? E ainda continua na subjetividade sendo abusado, né? Então a gente precisa dessas discussões, né? Quando vocês me convidaram, eu fiquei um pouco impactada, o que eu vou fazer lá no direito, né? Até dialoguei com o meu filho e ele disse: por que a senhora vai se enfiar lá no direito? A senhora é professora. Eu disse: eu vou lá, pode ser que eu fale um monte de bobagem e as meninas me cortem e me tirem a fala, né? Mas eu vou continuar, Francisca, vou continuar, Chica Bueno, vou continuar dizendo algumas coisas que eu não só acredito, mas que eu vivencio, né? Então, pegando só isso ali, né? O Sistema Único de Saúde, quando você chega na unidade, você tem que se autodeclarar. Qual a sua raça, cor? Será que todas as pessoas se autodeclaram pretas ou pardas? As pessoas têm medo de dizer: Chica, você é uma mulher preta. Então eles começam te adjetivando. Você é morena, você... Não, eu sou uma mulher preta. Moreninha. Nós já tivemos 220 palhetas de cor para identificar a população preta, né? Hoje a gente conseguiu ficar com o preto e o pardo no IBGE. Então é isso que a gente tem que seguir, né? E que tem até uma discussão sobre juntar. Sobre juntar. E eu acho bem interessante, né? Porque se eu sair ali na rua e inventar que eu não sou uma mulher preta, as pessoas vão me olhar, a sociedade sabe que eu não sou branca. Pô, mas eu não sou branca, não sou preta, o que eu sou? Eu sou nada, né? Então isto são coisas que eu acredito que existe uma legislação, né? A Constituição 88, pela primeira vez, ela traz alguma coisa que fortalece a população preta. Porque até então a educação nos tirava fora do processo, não tinha direito à educação pública, não tinha direito à terra, não tinha direito a nada, né? Então aí agora vem a Constituição e diz: espera lá, vocês têm direitos iguais, então vamos à luta por eles. Depois tem o Estatuto da Igualdade Racial, depois tem a questão de cotas, depois, enfim, hoje nós temos um bom universo de legislação
E mais, nós temos um grupo muito forte de pessoas que estudam e que passam adiante isso, para reafirmar de que nós somos iguais, deveríamos ser iguais enquanto humanos. E que às vezes eu fico questionando, será que esse mundo é tão humano? Mas somos diferentes. Somos diferentes e precisamos trabalhar isso no nosso cotidiano. E aí entra a escola, né, com a 10.689 e a 11.645, que é uma construção nossa de povo preto, né, para dizer que temos que trabalhar história e cultura afro-brasileira nos 200 dias letivos na escola. Independente se é na escola de educação infantil, se é no Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e nas universidades, né? Eu acredito que com tudo isso a gente, daqui um bom tempo ainda, né, a gente vai ter então essa inclusão e essa humanidade de todos, né? Respeitando a minha diferença, a sua, a dela e a de todos nós. Me corte porque eu falo um pouco, né? Perfeito. Já ficou ótimo para mim, agora eu só vou dar uma continuidade aqui. Mas primeiro quero agradecer vocês, gurias, pelo convite aqui, um prazer também estar com a Chica. Tá aprendendo, né? Eu sempre digo nas minhas oportunidades de fala, é tão bom estar na escuta, né? A gente sempre sai mais transformada, assim, em cada encontro com mulheres, isso eu tenho certeza. Mas eu acho que a Chica começou com o tema, assim, que para mim ele é uma virada de chave social muito importante, né? Que a gente escuta o tempo inteiro, não, nós somos todos iguais, quase como uma negação de que não há diferença. Eu acho que isso é um risco muito grande, né? E até antes da gente começar aqui, nós estávamos falando justamente qual é o risco que a gente tem de negar as diferenças, né? De ser negacionista sobre a diferença. É a vida, né? Se nós estamos em uma sociedade que a gente ainda precisa lutar para que menos mulheres sejam mortas, que a gente precisa lutar para que as populações negras não sejam atingidas pelos desastres, se a gente ainda tem que reforçar que a população LGBT está sofrendo violência, que as meninas estão sendo violentadas por padrastos e pais dentro de casa, se todos esses problemas sociais eles não são suficientes para as pessoas entenderem que existe uma diferença e que ela é social, às vezes eu me pergunto o que vai fazer a virada, né? Porque eu acho que é isso, assim, nós gostaríamos, socialmente falando, que sim, todas as pessoas fossem tratadas de maneira igual, porque nós somos todos seres humanos, mas só que negar a diferença é muito ruim porque cria injustiças, né? Injustiças e impede que se criem políticas públicas para cada grupo. E eu vou usar o exemplo da comunidade LGBT porque é um bom exemplo, assim, né? Quando a gente teve ali a ampliação das letras, a comunidade LGBTI+, daí se tornou a comunidade LGBTQIA+, no início as pessoas diziam assim, são tantas caixinhas, ai que saco essas caixinhas, ai pra que o queer, pra que o trans, pra que o bissexual separado do gay? Bom, porque as caixinhas elas são importantes para que aquelas pessoas pertençam àqueles grupos e se pense em políticas públicas de defesa para aqueles grupos. A caixinha ela é importante. E eu não estou dizendo que aqui essas letras vão seguir aumentando, né? A gente vai ver isso mudar. Talvez em breve a gente veja uma nova mudança, entenda que, bom, as letras foram importantes para construir isso, agora a gente vai juntar e vai virar uma outra coisa. Acredito, inclusive, que isso possa acontecer, assim como se tem essa discussão sobre as pessoas pardas e pretas e tudo mais. Mas criar essas caixinhas, eu vou usar assim, porque eu acho que para quem pode nos escutar fique mais fácil, né? Criar essas caixinhas é importante para que o olhar seja específico, para que o olhar seja para a diferença. Porque teve num momento na história o feminismo das mulheres brancas e depois as mulheres negras dizendo, peraí, eu não sirvo aqui, eu não caibo aqui. Eu preciso fazer uma outra discussão sobre o corpo da mulher negra. Porque não estava sendo incluída a percepção, a vivência, a vida da mulher negra. Então é sempre preciso fazer uma discussão, tá, peraí, aqui está incluindo todo mundo ou não? Mas e por que é necessário incluir todo mundo ou não? E aí a gente tem até outras discussões, né, também mais práticas da nossa cidade. E a gente tem hoje aqui em Passo Fundo várias delegacias e ainda não tem determinadas delegacias. Delegacia da intolerância, né, delegacia do idoso. E por que ela é importante? Porque olhar para as singularidades das pessoas idosas é fundamental para criar mecanismos de proteção. Se são elas as que mais sofrem crimes de estelionato, por que a gente tem que olhar então mais para a população idosa? Porque ela sofre mais golpe? Então, acho que assim, eu tento trazer um pouco dessa discussão conceitual que a Chica fez, que eu acho que assim, é tão contraditório a gente dizer, né,
bom, existe a diferença e ao mesmo tempo nós queremos que a sociedade seja tratada igual, mas nós não podemos negar a diferença, porque ela é um risco para a vida das mulheres. E aí depois acho que a gente vai falar um pouquinho mais dos papéis, né, do legislativo, do direito, aí eu dou continuidade aqui. Eu posso fazer uma emendinha? Quando a Marina traz essa atenção para as especificidades, né, e essas caixinhas, eu faço parte do movimento negro desde sempre. Eu nasci sabendo que eu era uma menina de família trabalhadora, do interior, e que, bem, eu tinha que fazer a diferença na minha vida, na minha família. E eu assim, não lembro de algumas, de meus pais dizerem, você veio, não somos uma família de trabalhadores, nós somos uma família negra, e vocês vão ter que fazer a diferença. Quando meu pai e minha mãe diziam assim para mim e para minha irmã, né, vocês vão ter que fazer a diferença, no fundo eles estavam dizendo tudo isso, né? O mundo não vai ser fácil, o mundo não vai ser brincadeira. Hoje talvez os pais jovens dissessem, o mundo não vai ser moleza, né? Sim. Mas naquela época não se dizia, né? Há quase 70 anos atrás. E quando a Marina traz também a questão dos corpos, nossos corpos, né? Enquanto as mulheres não negras lutavam por direito a trabalhar, a ter, enfim, a conquista das mulheres não negras, as negras já estavam trabalhando com isso há muito tempo, né? As mulheres negras já estavam na rua vendendo para comprar a liberdade dos seus companheiros, dos seus filhos, né? E que sempre que se fala em mulher, independente se é negra, se é parda, se é indígena, a gente tem que trazer também junto os filhos, né? Os filhos e quem sabe, por que não, os companheiros, né? Porque nós já entendemos isso, que nós, as mulheres, movimentamos a sociedade. Sim. Né? A Angela Davis traz isso muito forte, né? Quando uma mulher preta, ela se refere a nós, mulheres pretas, nos movimentamos, nós movimentamos a sociedade inteira. Né? Então, essas políticas públicas que a gente vem lutando, né, há muitos anos, políticas inclusivas, elas surgem dessas necessidades e desse acordar do tempo. Pera lá, nós podemos também, né? Quando que, antes da Marina nascer, né? Eu vou usar a Marina porque eu acho que é a minha menina que tem aqui, né? Quando que, antes da Marina nascer, não precisa dizer a idade dela, né? A gente ia imaginar que nós íamos, eu moro em Passo Fundo há 26 anos, mas eu vou falar no geral, na sociedade, né? Nós poderíamos ter uma menina dentro da Câmara de Vereadores, né? Sim. Isso era uma coisa fora. E nem se pensava isso. Eram os homens, né? Sim. Hoje eu acho que a gente já avançou. Hoje são 4 mulheres, né? Cada uma com as suas especificidades, com as suas bandeiras de lutas, né? Mas todas as mulheres, eu ponho a minha mão no fogo, né? Se alguma não tiver, mas eu acho que todas têm essa luta para dizer, estamos aqui e queremos políticas públicas para todas as mulheres, queremos ser vistas não como um corpo, mas queremos ser vistas como sujeitos. Sim. Como sujeitos, né? Então, essa discussão, assim, eu acho que é muito interessante se fazer, né? E muito mais vocês no curso de Direito, por quê? Porque o pessoal que trabalha com o direito é quem vai trabalhar lá na base, talvez não especificamente vocês, né? Mas os alunos, estudantes do direito, alguém vai sobrar para estar defendendo os filhos das mulheres pretas, os nossos direitos a acesso, o nosso direito à voz, né? As mulheres indígenas, o direito à moradia, né? Como é que a gente vai querer que uma criança que está lá na periferia, que não tem lugar para fazer o tema, atividade de casa, e eu sou uma professora antiguérrima, né? Tem meio século, mas eu defendo muito a questão do tal de tema de casa, né? Gente, será que vale a pena eu dar o tema de casa para depois no outro dia eu ter que me estressar? Porque tem uns que não vão trazer o tema de casa pronto. Tem 1 ou 2, meio aluno, que vai trazer um brinco, é aquilo que a professora sonhou, né? Mas a grande maioria não vai trazer, por N razões. Tem criança que não tem
onde uma mesinha não faz o tempo. Né? Tem outros, embora hoje a maioria tenha luz elétrica, mas nós ainda temos criança que vem para a escola e que não tem luz elétrica, gente. Tá? Nós temos situações de criança que não dá para ligar o chuveiro, porque a energia não tem potência para tomar um banho quentinho. Então, se a mãe está em casa, a mãe vai lá e aquece uma chaleira d'água. Né? Porque na minha época era assim. Né? Não tinha água encanada, a gente tomava banho de chuveiro, aquele chuveiro de tonel, né? Ou de bacia. Mas e hoje? As mulheres têm tempo para fazer isso? As mães têm tempo para isso? Se ela sai às 3 da manhã e volta para outro trabalho, enfim. Né? Então, quando se fala nessas igualdades, eu gosto muito de trazer essas reflexões. Sim. Porque daqui a pouco a gente está falando, o professor Ariano Suassuna, sempre nas suas falas, e isso me marcou muito, porque eu tive o privilégio de assistir muitas vezes. A gente tem 2 Brasis, um Brasil real e um Brasil imaginário. Quem está no Brasil imaginário e quem está no Brasil real? Né? O Brasil imaginário e o Brasil, esse outro Brasil, e onde estão a maioria da população. Né? Então, a gente precisa muito trazer essas discussões para as pessoas refletirem sobre. Né? Eu acho que é tempo sempre de retomar essas situações. Só queria pegar o seu gancho. Sim, só complementando também, que a fala de vocês é algo que a gente já discutiu também, né, nas disciplinas em sala de aula, inclusive da professora Josiane, né, sobre isso, que a mulher negra, nos livros traz, né, que historicamente as mulheres dependiam economicamente dos seus maridos, né, não podiam trabalhar fora, né, e eram exclusivamente para cuidar dos filhos em casa e dos afazeres domésticos. Só que algo importante de se trazer é que a mulher negra, pelo contrário, né, ela sempre precisou trabalhar, sempre precisou, como você bem colocou, trazer o seu sustento, né, da sua família. Então é uma realidade diferente, né, de luta, assim. Sim. Que não mudou muito, né? Que não mudou muito. Marcadores, ou marcadores sociais, assim, que eu acho que tem que estar no presente no debate do direito, né? E com relação também às caixinhas, isso também eu defendi também em uma aula que é importante. Para mim pode não ser a minha realidade, a minha vivência, né? Mas como tem a diferença na sociedade, precisa existir essa sigla, essas letras para exatamente para a pessoa se sentir incluída dentro de uma sociedade como um todo, né? Então, para mim pode não fazer diferença, mas para o outro, né, eu tenho que ter esse olhar, né, um respeito pelo outro, né? Que você sente parte, né? Exatamente. Daquele grupo. De que forma então que essa abordagem crítica, né, esse tratamento homogêneo que era dado das diferenças pode contribuir para a construção das políticas públicas mais inclusivas e mais equitativas? Eu até, então, assim, respondendo, né, porque aproveitando a oportunidade de estar no espaço aqui do direito e daí já respondendo essa pergunta, que talvez já possa até responder alguma tua, né, eu até anotei, assim, não que a gente precisa relembrar, mas eu acho que sempre, como diz a Chica disse, né, sempre é tempo de reforçar e relembrar, né? Então, acho que a gente tem, assim, a Maria da Penha, né, como um bom exemplo, mas a gente também tem algumas que são mais antigas e que a gente acaba esquecendo, assim, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho que essas aqui que eu anotei, ou a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, essas em especial que eu estou dando como exemplo, elas são fruto, assim, de conquistas do Legislativo e do Judiciário, né? E eu até coloquei como outro exemplo que é a lei daí, então, que cria, né, o que estabelece o que é, né, crime no Brasil a respeito da população LGBT, né, que criminaliza a LGBTfobia de fato. E isso não foi uma conquista do Legislativo, mas foi do Judiciário. Então, nesses momentos, acho que é importante a gente entender, bom, no momento que fez, né, da primeira pergunta do debate que a gente fez aqui, reconhecemos que há diferenças e que essas diferenças, elas são estruturais, né, são históricas, elas precisam que a gente crie políticas permanentes para fazer o combate, o enfrentamento a essas desigualdades. É necessário que nós tenhamos políticas públicas,
né? Então, e eu sempre brinco com todo mundo que eu falo, parece que lá que é os textos nossos da escola, né? A conclusão do texto da escola era: é preciso políticas públicas, porque nesse momento a gente vê a importância do Estado. Então, acho que eu faço isso também, que é talvez uma fala mais política minha, assim, né? Que quando eu vejo esse discurso do Estado mínimo, eu me preocupo muito com isso. As conquistas que a gente teve de legislação no Brasil, de política pública como um todo, até que garantiu mais renda, ou a licença maternidade, como eu falei. Agora a gente está fazendo a discussão da licença paternidade, né? Que é um projeto da Sâmia, né? Que é uma deputada feminista, assim, e que inclui os homens no debate, né? Também muito se tem quando eu vejo o discurso antifeminista, né? Dizendo: as mulheres conquistaram tudo. Não, as mulheres não conquistaram tudo porque elas ainda estão morrendo, né? A gente ainda tem... Vamos usar como exemplo, que não é tão distante, todo esse evento que aconteceu no Rio de Janeiro, essa tragédia, essa chacina no Rio de Janeiro, né? Quem são esses meninos que estão no crime hoje? Bom, vamos olhar para os recortes, né? São meninos negros, são meninos que saíram da escola por um contexto de território, né? De renda, de cultura familiar ou de falta, né? De cultura, de educação, que eles saem da escola. Então a gente já tem o primeiro elemento, que é a evasão escolar. Sai da escola. E aí a gente tem uma mãe solo, né? Que a média das mulheres que vivem hoje nas favelas são 5 filhos. E são mãe solo. Então tem a ausência do pai. Então vejam como é importante a gente fazer a discussão das territorialidades. Que eu acho que isso que falta muito no Brasil, né? A gente viu agora, depois desse evento no Rio de Janeiro, todo mundo virou especialista em segurança. Só que ninguém faz a discussão social do que é segurança, né? Nós não vamos garantir segurança pública no Brasil hoje com mais efetivo, com mais polícia na rua. Nós só vamos garantir segurança quando a gente combater as desigualdades. Aí eles vêm e dizem: claro, lá vem a esquerda proteger bandido. Não, a esquerda ela quer fazer um debate mais profundo. Porque a esquerda sabe que é um fardo hoje tu depositar num policial militar, ou no policial civil, ou em qualquer outra polícia, seja guarda municipal ou federal. Não são eles que vão garantir a segurança. Isso é um fardo num servidor que não tem nem cabimento. Nós só vamos garantir ou melhorar os índices de segurança no Brasil quando a gente fazer uma discussão mais profunda sobre os territórios. Porque eu anotei assim, que a gente precisa entender que a sociedade é marcada por diferenças. E a gente falou aqui hoje: raça, gênero, renda, cultura e território. Eu usei como exemplo o Rio de Janeiro, mas é a mesma coisa quando a gente olha para as nossas comunidades mais periféricas aqui em Passo Fundo, que elas podem estar ou não nas bordas, nas periferias, porque cada cidade na sua organização socioespacial vai ser diferente. Algumas vão estar na malha urbana, outras vão estar mais afastadas. E a gente tem que olhar para isso. Acho que deixar um pouco disso, né, nessa minha fala, do que a gente pode... Depois que a gente entende esses marcadores, a gente consegue criar legislações que são conquistas tão importantes no Brasil, e que a gente precisa agora seguir lutando para não ter retrocesso. Que daí eu também ia usar o exemplo assim, catastrófico que a gente está tendo sobre a discussão do direito, né, dos retrocessos ao direito ao aborto legal no Brasil para meninas que são violentadas. Então veja a importância de a gente seguir fazendo a discussão para garantir que não se tenha mais retrocesso. Acho que é um pouco disso, assim, para não me estender muito também. Eu vou fazendo emenda, né? Sim, claro. Lembrar que quando a gente fala na questão do aborto, tem uma frase que está bem forte, né, na Conferência Nacional de Mulheres, que foi há poucos dias. Sim. Em todo aquele lugar que você olhava, você enxergava mesmo a mesma frase: menina não é mãe. Né? E só não reflete quem não quer. Então, que não fique só lá no espaço da conferência, mas que ele faça parte do nosso cotidiano, lembrando disso, né? E abusador não é pai. Né? Isso era em letrinhas pequenininhas. Menina não é mãe, era letras quase do meu tamanho, um pouco exagero. Mas quando Marina fala em território, eu quero também puxar um pouquinho assim, a questão de segurança, né? As pessoas no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Passo Fundo, né? Em qualquer lugar desse mundo, o território, ele chega antes que você. Antes que você. E se você for uma pessoa preta, ele chega antes ainda a tua declaração enquanto raça cor.
E aí também a gente não pode jogar pedra nos policiais, porque eles são preparados para isso, né? Então eu acho que é outra discussão. Sim. Mas assim, como que os nossos meninos, as nossas meninas até, né? Como nós somos tratados quando somos abordados pela polícia. Né? Se você estiver num carro velho, você é uma coitada, mas pode ter roubado esse carro. Como é que ela tem dinheiro para comprar esse carro? É o que passa. Se você está num carro considerado muito bom, eu olho e diz, mas essa preta não tem de onde tirar dinheiro para comprar esse carro. Né? Se está de bicicleta, e não faz muito tempo, no Rio de Janeiro, mataram um filho de um menino da alta sociedade, porque ele estava numa bicicleta que a cor dele não permitia que ele tivesse essa bicicleta. Então, o quanto é importante essas discussões. Né? Se chegassem aqui nessa sala, né, e nós tivéssemos um bar, uma coisa tipo assim, né, os policiais iriam dizer, todos mão na parede, todas nós iríamos mão na parede. Mas como dá pra gente imaginar como vocês mulheres brancas e eu mulher preta, qual será a que ia levantar mais suspeita de qualquer coisa errada? Provavelmente, não tenho medo de dizer, seria eu. Né? Então, assim, como que esse psicológico de nós, mulheres pretas, ele trabalha no dia a dia. Né? Quando a gente levanta de manhã, você já pensa assim, bom, como vai ser meu dia hoje? Vai ser maravilhoso, lindo, fantástico, incrível, né? Você olha no espelho e você diz isso. Mas daí você pensa assim, mas e o meu filho tal? E o filho da minha amiga? E o meu afilhado? E o meu não sei o quê? E o meu não sei o quê? Por quê? Porque as balas perdidas, que entre aspas não são perdidas, elas têm endereço. Né? Elas têm endereço. E normalmente são os corpos negros que são os atingidos. Então, o quanto a gente precisa avançar e fortalecer as políticas públicas. Né? Não é só ter as políticas, a gente tem legislação, né? Tem quanta coisa que a gente já conquistou, mas não foi assim, o político tal que é maravilhoso pegou a caneta e assinou, né? Não, é conquista e é luta destes povos, desses grupos que são excluídos, que se reúnem e se unem com um só objetivo e pressionam a sociedade. Né? Então, eu vejo que é necessário a gente trabalhar cada vez mais a conscientização da pessoa enquanto importante como sujeito social de direito, né? Para poder conquistar os seus espaços. Não vai ser benefício de ninguém que vai me dar de presente, assim, você é uma preta querida, papapá, mas vai continuar preta. Né? Então ninguém vai dar nada para ninguém. Né? E assim, a gente tem hoje, né, tanta legislação, né, Marina, vocês meninas do direito, né, tanta legislação e que não são fortalecidas. Por que será? Porque elas não interessam. E aí, assim, vamos pegando o Estatuto do Idoso. Né? Antigamente, uma pessoa com 50 anos estava pronta para morrer. Sim, pronta para morrer. Né? Hoje, a pessoa, eu estou com quase 70. E a última coisa que eu penso, eu sei que eu vou morrer um dia. Né? Uma hora, vai chegar a minha hora. Mas eu não penso ficar dentro de casa esperando a morte chegar. Eu vou à luta, eu vou. E quantas mulheres fazem isso, né? E nós, as pretas, a gente morre mais de doenças que não são visíveis na sociedade, né? Que são as depressões, né? Por tudo isso que nós estamos trazendo, né? Por nossos filhos. O que a gente quer? A gente quer ver nossos filhos crescerem livres e com direitos igual aos outros, né? Com possibilidades igual aos outros. Mas como que a sociedade ali do outro lado recebe esses nossos filhos, né? E aí inclua-se indígena, inclua povo cigano, inclua-se uma série de outros sujeitos que ficam fora, né? E aí tem pessoas que ainda têm a coragem, quando a Marina traz assim, as mães solo, né? Olha que ser uma mãe solo é um troço de coragem, gente. Sim. No mundo de hoje. Eu admiro demais, né? Porque se você divide com um sujeito que é o pai dos teus filhos,
as dificuldades de inclusão dos teus filhos, das suas filhas, imagina você ter que estar sozinha, é você e você. E aquele sujeitinho que está ali dependendo de ti, 24 horas, e que você tem que ir ao mundo do trabalho para você trazer o sustento para essa criança, né? Então, como eu estou na escola, né, eu sou orientadora, eu trabalho com o Bolsa Família, que é uma política inclusiva. Né? Para quem? Não sou eu que tenho um trabalho que vou ganhar Bolsa Família. É aquela mulher que está só lá, que precisa dessa Bolsa Família, né? E que é um benefício temporário. Mas quanta crítica a gente ouve? Nossa. Quanta crítica a gente ouve com relação a isso? Não, é uma política necessária. Né? Enquanto os filhos estão pequenos, a escola quer que essa mãe atenda os filhos, mas como é que ela vai atender filhos se chega na hora da noite ela não tem dinheiro para comprar um litro de leite e um pão? Então, a nossa sociedade, ela é totalmente desigual. Eu fico bem inquieta com essas discussões, assim. E eu estou numa fase muito legal de vida, viu? Porque quando tem umas discussões muito ignorantes com relação a isso, eu peço licença e saio. A melhor coisa. Sabe? Porque eu vou gastar energia com pessoas que não têm essa leitura, que não têm esse entendimento, né, gurias? Então eu vou saindo de mansinho, né? Ou eu entro na discussão. Bom, aí se eu compro a briga, daí o bicho pega, porque daí é outro papo, né? Mas eu acho que a gente está assim, também de outro lado, os cursos que nos formam, né, que nos dão o diploma, eles também estão com uma visão mais aberta, estão trazendo para dentro das suas bases curriculares estas discussões sociais, né, que são as mazelas da sociedade. Então, eu acho que as universidades, é pouco ainda precisa muito mais, mas as pessoas estão conseguindo dar voz a estes sujeitos, né? Que somos nós, mulher negra, mulher jovem que está na política, a mulher lá da periferia, né? Mas o nosso território, onde você mora, é incrível assim. Quando você dá o seu endereço, tem muita coisa que muda, ou para mais ou para menos. Com certeza. Então você é de tal e tal lugar. Eu, quando vim do interior do Passo Fundo, eu não acreditava nisso. Porque no interior, todos somos muito próximos, né? A gente não mora nem na rua, a gente mora próximo do colégio, próximo do banco, próximo da igreja, né? Então a gente não sabe nem o nome da rua, a gente fala importa, a gente sabe o nome da rua que tu mora, né? Aí você chega numa cidade maior, tu sai de uma cidade com 20 mil habitantes, 22 mil habitantes, e tu vem para Passo Fundo com mais de 200. Né? Então é um impacto muito grande. E aí quando você vem com uma estrutura, tudo bem. Mas aí eu fico pensando assim, não vou citar nomes porque aqui não veio o caso, eu acho que não é lugar também. Mas tem grandes empresas que anunciam, vamos abrir 2.000 espaços, 2.000 vagas para trabalho. O que o pessoal do interior faz? Vende um cantinho lá que criava porco, galinha, tinha leite, tinha água, tinha, né? E vem para a cidade. Só que as pessoas esquecem de dizer que dessas 2.500 já estão preenchidas, né? Que sobra 1.500. E que dessas 1.500, o cara que não ainda souber escrever o nome com o dedo, não tem lugar para ele. Não tem lugar. E aí, para onde é que vão essas pessoas? É a reprodução do pós-abolição da escravidão. Né? Quando a gente fala no 14 de maio, né? A sociedade está repetindo isso hoje com outros sujeitos, em outro momento da história. Mas está se repetindo, né? Está se repetindo. E a gente precisa estar atento. E essas políticas públicas, que tem muita gente que é contrária, a Marina sabe perfeitamente disso, né? Porque ela está na política, nós somos todas políticas, mas a Marina é uma política, é uma representatividade partidária, né? Quanto deve ouvir isso, né? É da esquerda, é disso, gente, talvez a esquerda esteja fazendo uma leitura melhor do que outros grupos, né? Por quê? Porque conhece a história, porque vem de base, porque, né? Então a gente precisa dar ouvido, estar atento a todas essas mazelas da sociedade que, assim, se quem tem um pinguinho mais de leitura, um pouquinho mais de entendimento,
fechar os olhos, bom, aí a sociedade, o mundo, o humano vai pelo ralo, ladeira abaixo. ladeira abaixo, né? O que seriam os principais obstáculos assim, socioculturais que dificultariam esse reconhecimento das diversidades nas relações? O que vocês acham que poderia ser? Como é que essas barreiras elas impactam, né, ou impactariam, né, na igualdade social? A gente até sabe, né? Mas assim, dentro daquilo que vocês vivem, né? Eu acho que tem alguns, né, Marina? Sim. O machismo. Machismo, sim. O machismo ainda é muito forte, né? Ainda temos mulheres que são submissas aos seus parceiros, seus companheiros, aos seus pais, né? E que ficam lá quietinha e que não tem essa força que outros... vontade de mudar. Não sei se não é vontade, mas eu acho que tem algumas que não, eu acho que não é falta de vontade. Eu acho que é um medo. Aí eu ainda vou concordar contigo. Medo da mudança. Pode ser. Pode ser. A discussão assim que a gente tem feito, né, quando a gente olha para os índices, né, os índices de violência e o contexto, que eu acho que é um pouco do que a Chica até comentou antes, que a gente faz uma leitura, né, não comparando a esquerda e direita, porque eu acho que tem algumas pessoas da direita que fazem uma leitura mais aprofundada, assim como tem pessoas da esquerda que não fazem leitura nenhuma. Então também não fico muito polarizando. Mas de forma geral a gente tenta fazer uma leitura mais aprofundada, assim, por que aquela mulher não sai da condição de violência que ela está? Porque ela não tem, normalmente ela não tem uma formação, ela não tem renda, não tem trabalho, ela tem filhos, ela tem uma dependência maior. Então, são vários elementos que a condicionam a ficar naquela situação. Porque eu acho, e aí, claro, a gente tem também essa expectativa, essa relação feminina que vocês já devem ter muito ouvido falar, né? Que a mulher, ela acredita muito que o homem vai mudar. Né? E não é que ela está acreditando aqui, bom, ela estabeleceu uma relação, às vezes, de confiança, né? De afeto. Ela tem uma história com aquele homem, ela tem um filho, ela tem uma filha. Então, ela vai... optar ou ela vai apostar suas fichas na esperança, na expectativa da mudança. E aí entra todos aqueles desdobramentos dos homens, né? Que isso eu acho sempre também muito importante de falar. A gente tem no Brasil hoje uma grande diferença entre os diagnósticos, né, de doenças mentais entre homens e mulheres, porque o homem normalmente ele não busca atendimento psicológico. Então o homem, quando ele tem um problema que é e isso acho que a gente tem que fazer um reconhecimento, porque também não é ódio aos homens, não. A gente sabe que existe um problema estrutural, né, das relações, da educação dos meninos, que vem desde base, desde não pode chorar, engole emoção, tu tem que ser macho. Acho que essa é uma coisa importante, porque nós no feminismo a gente faz a discussão. Por que o feminismo serve para o homem e para a mulher? Porque nós vamos defender que os meninos eles tenham uma educação que seja feminista. Né? Uma educação que o permita viver suas emoções. Não, ele não precisa ser o homem que vai para cima e vai garantir a renda da família. Esse também é um fardo aos meninos. E aí, quando ele não consegue alcançar essas expectativas sociais, né, que tem a ver com esses demarcadores sociais, dele ser o homem da família, que garante a renda, que educa todo, o provedor, estava esquecendo essa palavra, o provedor, começa a ter todo esse prejuízo psicossocial por ele não alcançar as metas. Então, ele não alcançou essa meta, ele vai se deprimindo. E o homem, ao invés de deprimir e procurar ajuda, ele bebe. Eu estou falando de dados agora. Qualquer pessoa que nos ouvir depois quiser pesquisar, né? Então, assim, a gente tem um índice muito grande dos homens que fazem uso abusivo, transtorno do uso abusivo do álcool. É um transtorno que deve ser tratado. Enquanto as mulheres, elas conseguem identificar ansiedade, depressão, outros elementos. O homem já não tem esse dado, porque ele vai para o álcool, ele vai para a droga. O próximo passo é a violência doméstica. Então, existe um ciclo do homem que precisa ser rompido para acabar com o ciclo da violência. Então, não é só largar o homem. O que adianta, eu pergunto, a mulher ela pode romper o ciclo de violência? Não o que adianta, porque ela pode se salvar. Pode salvar aquela sua família. Mas quando nós vamos tratar os homens? Quando nós vamos tratar os homens que fazem uso abusivo do álcool? Quando a gente vai diagnosticar os meninos? A gente precisa debater isso.
Senão, em que momento nós vamos conseguir acabar com esse ciclo? Aí hoje a gente já está fazendo uma discussão muito legal no Brasil, que é sobre os grupos reflexivos de gênero. Depois que o homem cometeu a violência, a mulher denunciou, às vezes ela separou, não separou, aí a sua escolha, mas né, ela consegue romper com aquele ciclo ali, o homem ele faz o reconhecimento, ele pode ser tratado. E isso a gente já tem lei em Passo Fundo e a gente precisa garantir que ela seja executada. Não tem o grupo reflexivo hoje. Então estou puxando toda uma discussão para a gente pensar assim, qual é a consequência? A consequência é o machismo. Mas o que ele de fato ocasiona? Ele leva a vida, devasta vidas das mulheres, vidas das famílias. A Chica falou também aqui, a violência ela não afeta só um, ela afeta uma família, uma estrutura. O pai é a mãe dessa mulher, o irmão é a irmã dessa mulher, o filho é a filha dessa mulher. É um ciclo. Então, bom, a gente precisa romper com esse ciclo e começar a debater os tratamentos para os homens. Acho que eu vou usar esse exemplo assim, né, entendendo que ele poderia ser estendido a todos os outros aí, desde a questão da população trans, que é a que mais morre no Brasil. E que, inclusive, quando a gente tem uma criança trans que não querem falar disso, mas nós vamos falar disso. A pessoa nasce, né, LGBT, não é uma escolha ser LGBT. Então, a criança nasceu, ela é trans, ela se torna uma adolescente trans, a família nega, o sistema nega e ela vai para a rua, vai para a prostituição. Então a gente também tem esse outro índice no Brasil que é da violência, e ela é uma violência brutal. A população trans é espancada, a população trans leva tiro, é assim que morre. Então a gente tem, daí de novo voltamos para a discussão do livro. Vejam como tem diferenças da mulher trans, da mulher negra, da mulher que sofreu violência, que ainda está com esse homem. Então, como que nós não vamos olhar para cada um desses recortes? Se nós não olharmos, a gente não vai pensar em proposição efetiva, né? E nem jogar a culpa na mulher, né? Com certeza. Ela volta, mas ela não sai de casa, ou ela volta, é por tudo isso que você falou. Quer dizer, eu não tenho o que fazer, eu sou nada. E aí o problema do homem provém. Porque se é o homem que é o provedor, se é o homem que é o provedor, a mulher ela está numa situação de bom, ele vai ser provedor. E eu estou falando isso por isso, porque hoje entra em qualquer rede social, TikTok, qualquer coisa, se tem um discurso muito forte das antifeministas dizendo, eu quero sim ter um marido que me sustente. Tudo bem? Beleza. Enquanto ele é seu marido. E depois? Quem é você? Amanhã. Isso. Ou no momento que ela passa a sofrer uma violência psicológica, que às vezes é mais sutil, que é ele dizendo, não, eu quero te tratar como rainha e fique em casa. Eu adoro ser tratada como rainha pelo meu esposo. Maravilhoso. Mas eu tenho a minha vida. Eu trabalho. E então a gente precisa discutir a importância de ter isso tudo. Eu sei que a gente se estendeu muito também aqui, eu fui longe. Eu acho que tem mais um outro marcador por isso que a gente não pode deixar de trazer aqui, que é o racismo que está dentro das estruturas. Né? Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir isso, a comunidade não negra, ela reage quando se fala nisso, mas hoje os intelectuais negros estão trazendo para a discussão o confortável, o benefício de você ser branco. Entende? Então, historicamente, a população negra, eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de um povo que foi escravizado em terras brasileiras. Então, acho que esse é um conceito que a gente tem que trazer para as rodas quando for falar disso. Sequestrado e escravizado. Quer dizer, em África tinha vida do seu jeito, da sua forma, da sua cultura. É sequestrada e veio para o Brasil, em terra brasileira. Nós somos, a minha ancestralidade foi escravizada. Né? Ajudou a construir o Brasil. A população negra construiu o Brasil. Outros povos também construíram, mas vieram em outra condição. Tanto que o 13 de maio é um marco social, né? Um marco referencial. Os pretos foram libertados, vão para onde? Para a rua. Vêm os outros povos substituídos, se constrói casa, se dá terra, tinha convite para vir para o Brasil. Então, beleza. Trabalharam, mas uma coisa é você trabalhar num cantinho que é seu. Outra coisa é você trabalhar, não saber nem onde é que vai o que você produz. Então, essa população, então, até hoje está com esses benefícios, a população não negra. Né? A gente pode usar
inclusive a Universidade de Passo Fundo. Eu passei por aqui no mestrado. Quantas pessoas pretas têm colegas de vocês no direito? Sim. Quantas? A nossa Câmara de Vereadores, né? Tem lá um que outro, tem alguns que recém agora estão se descobrindo que são pretos. Demora isso. Por quê? Porque ser preto não é uma coisa legal. Foi constituído socialmente que preto é coisa ruim. Né? Ah, a coisa tá preta. Eu não gosto de estar branca. Né? A fossa da escola. Olha o poço negro da escola. Então, qual criança vai querer gostar de ser preta? Então, esse marcador, ele constituiu o racismo estrutural. Né? Onde alguns poucos sobrevivem e os outros vão ficando à margem dele. Então, esse racismo institucional a gente tem que combater. E a população negra tem que entender que ela até hoje está usando esse benefício de não ser preta. Entende? Então, isso a gente tem que trazer também para as rodas. Porque senão a gente fica, mas é institucional, está lá, está estruturado. Sim, está no cerne da sociedade. Né? E aí, antes da gente começar, né, a gente estava comentando algumas coisas sobre ser preto, enfim. A miscigenação. A miscigenação surgiu da onde? Do abuso dos corpos pretos. Né? O abuso dos corpos pretos. Não dá para a gente esconder isso. Né? As mulheres pretas serviam também para satisfação sexual dos patrões. Né? Então, não ficamos todos muito pretos porque isso foi miscigenando. Mas a gente hoje precisa fazer essas discussões. Né? E acho que nessa época do 20 de novembro, onde as pessoas trazem a discussão sobre antirracista, por que o 20 de novembro é feriado, esse bando de preto vagabundo? Pera lá. A gente precisa sim desses momentos. Precisa de um 20 de novembro para você refletir sobre isso. Né? Porque durante os outros dias você não tem tempo, você não tem hora, você não quer, você exclui, você põe para debaixo do tapete. Bom, enquanto isso for sendo colocado para debaixo do tapete, a gente vai continuar ficando à margem dele. Sobrevive meia dúzia e os outros vão continuar repetindo o processo de escravização que está aí presente na sociedade, que não dá para a gente negar. Né? Então, eu acho que o machismo, o racismo, colonialismo, né? E aí vem outros tantos, né? Patriarcalismo, né? E eu acho que a gente precisa de muita luta ainda, viu? A gente precisa de muita luta e precisa de abrir o jogo. A gente precisa conversar sobre isso com as nossas crianças lá na escola. Né? A gente precisa dizer, e eu digo assim, de vez em quando eles ficam até bravos, elas ficam. Imaginem com 50 anos de magistério, quanto já passou por mim, né? E eu sou muito tranquila quando eu vejo que a pessoa está em cima do muro, eu proporciono para que ela abra o jogo e diga, não, eu sou um menino, mas eu tenho uma cabeça de mulher. Tá, e daí, o que você vai fazer? Vamos para frente, vamos junto, né? Lembrando que a sociedade ali do lado de fora, se você é preto, pior ainda, né? Mas independente da sua raça, cor, você vai ser discriminado, sim. O que você tem que fazer? Tem uma portinha que dá para você entrar, que é a educação. Vamos lá, vamos usá-la e abusar desse espaço para que a gente seja pelo menos respeitado, porque tem um canudo na mão. Né? Não é que tudo se resolve entrando num doutorado, num mestrado, claro. Mas que te ajuda. Né? As meninas, né, começam a ficar maiorzinhas, bonitas, sempre vai ter alguém de olho nela. Né? Pera lá, vamos, que valoriza. Né? Vai à luta, mas vai à luta de outra forma. Mas é mais fácil. Não é mais fácil. É fácil hoje quando tu tá novinha, bonitinha. Daqui a pouco é descartado. Então, gurias, esses marcadores sociais, assim, né, Marina, eles são muito fortes e a gente precisa trazer eles para dentro, para o cerne das nossas espaços. Onde a gente está? Lá no curso de Direito, ok. Lá na Câmara de Vereadores, beleza, né? Lá no grupo, lá na escola. E não é fácil, né? Você sabe disso, que não é fácil a gente trazer essas discussões para a roda. Né? Mas você tem que trazer.
tem que enfrentar, Eu acredito tem que que na fazer. escola deve ser mais difícil ainda por conta dos pais. às vezes, que Convencer os pais, não gurias, vocês. E é uma dor muito deles e que a gente tem que respeitar. Cada um tem o seu momento. Mas que tu tem que abrir o jogo, né? Tu tem que ser, mas tu tem que estar muito fortalecido para isso, para tu poder dialogar com essa pessoa que tem todo o direito de negar. Né? Tem todo o direito de negação. Então, nós estamos assim com um balão pronto para explodir qualquer hora, né? Mas que a gente não pode perder a esperança, né? Eu acho que o esperançar que o Paulo traz, eu estava lembrando disso. não dá para a gente jogar em qualquer lugar, não. A gente tem que fazer no dia a dia nosso, né? Tem dificuldade? Tem barreiras? Quem sabe a gente juntas consegue, se não derrubar a barreira, pular por cima. Né? Se não conseguir derrubar, ok, mas vamos pular por cima, né? Para trazer esse mundo mais humano, porque a gente está precisando. O humano está precisando vir para as rodas, né? Como humano mesmo. O meu cerne tem que ter humanidade, porque senão... Pensar, né, ir atrás do que é mais humano. Mais humano. Quanto mais humano, menos essas diferenças vão se proliferar. Mas é um humano que também, a gente tem que ter cuidado também, porque daqui a pouco, para mim, ser humano é diferente do seu. Né? Então, o que é humano? É tudo isso que nós já falamos, que vocês estão trazendo para essa roda. Né? É o respeito pelo outro, é o respeito pela diferença. Tem gente que não acredita muito, mas eu ainda acredito no amor. Né? Não o amor de carne, eu acredito no amor, o amor, né? Amor de respeito, amor de enxergar o outro com um pedaço de mim, independente, né, de quem ele é, e tentar, sim, eu não posso viver a dor do outro, mas eu posso me colocar no lugar do outro, ou da outra, né? E apoiar, né? E apoiar. Porque a gente às vezes ouve cada coisinha, né? Sim.